Caio, não... Aí, boa. Bom, pessoal, começando nossa reunião semanal de alocação, cenários e produtos, semana do dia 30 de março a 2 de abril, semana mais curta, com feriado de Páscoa na sexta-feira, começando, como sempre, em cenários de notícias no ambiente doméstico. Estamos falando sobre o principal destaque da semana passada, se concentrou na divulgação da primeira pesquisa eleitoral em que o Flávio Bolsonaro aparece à frente do Lula no segundo turno. Hoje a gente teve mais algumas pesquisas mostrando o mesmo cenário. E uma notícia que eu achei relevante, mandei para vocês no grupo, é que alguns banqueiros, né, algumas instituições bancárias encomendaram pesquisas com o nome do Haddad para o pleito presidencial no lugar do Lula, meio que para sentir qual é o teste, e a aceitação aparentemente foi mais positiva do que o esperado, já que esse grande problema, né, essa grande fantasma da corrupção pega muito no Lula e não pegaria muito no Haddad. Acabou de deixar o Ministério da Fazenda, teve uma boa interlocução com o Centrão, então foi tido como um candidato mais político e menos ideológico. Também não é segredo para ninguém que o Haddad é a pessoa menos benquista dentro do Partido dos Trabalhadores, o que já mostra uma, como é que eu posso dizer, uma permeabilidade política maior e alguém um pouco mais voltado para o centro. Tem tentado, desde o começo do governo, conter um pouco os gastos, né, o avanço dos gastos e toda a questão inflacionária, a questão da piora fiscal, então deve ser um nome interessante. Também é positivo a gente observar que, semelhante com o que tem acontecido no cenário eleitoral de Lula e Bolsonaro, também a pesquisa com o nome do Haddad para o governo do estado de São Paulo também está bem próximo, né? Se esperava que o Tarcísio tivesse uma vantagem maior do que de fato ele apresentou, então mostra que o Haddad foi bem visto pelo público em geral com a sua atuação à frente do Ministério da Fazenda. Falando um pouco sobre a agenda econômica dessa semana, a gente teve a divulgação do IGPM hoje, vindo em 0,52%, depois de um mês com retração, né, tinha vindo em menos 0,72% no mês passado, e hoje, no fim da tarde, a gente tem o CAGED, né, evolução de empregos pelo CAGED, que normalmente sai às sextas-feiras, foi antecipado para a segunda por conta do feriado. Amanhã a gente tem vários dados aí em relação ao orçamento, né? Então tem tanto superávit orçamentário, dívida bruta sobre PIB, dívida líquida sobre PIB e o balanço orçamentário, e a gente também tem preço para o produtor. Não devemos esperar um resultado positivo na questão orçamentária, né? A gente está começando o último ano do mandato do Lula, um ano eleitoral, já começa a entrar em orçamento e a gente já começa a ver gastos, pacote de bondades, assim, vamos dizer. A estimativa é que o pacote de bondade desse ano seja na casa de 400 bilhões, com gás para todo, isenção de tarifa de energia. Ainda existe aquela tentativa de oferecer transporte gratuito, né, público gratuito. Então, provavelmente, a gente vai ter uma aceleração no gasto público que já vem bem desordenado frente a praticamente 3 anos aí de arrecadações seguidas, recorde, e mesmo assim um fiscal cada vez pior. E acho que isso é uma questão importante da gente falar, que, pô, ao mesmo tempo que a gente vê emprego na mínima, o maior aumento proporcional do salário mínimo, uma economia que surpreende para cima nos 3 anos que a gente já teve. Mas, ao mesmo tempo, 40 milhões de pessoas vão ter gratuidade de conta de luz, pacote de gás, aumento de gastos sociais, endividamento na máxima histórica das famílias. Então, são dados que deveriam conversar e, ao mesmo tempo, não se comunicam, né? Se está tudo tão bom, se o aumento salarial é o maior da história, se o desemprego é o mínimo, por que que as famílias estão tão endividadas e por que se faz necessário o governo aumentar tanto os gastos com benefícios sociais? Bom, na quarta-feira a gente tem PMI industrial, quinta-feira a gente tem o IPC e produção industrial.
E aí trouxe aqui como chamadas de notícias, né? Primeiro, o resultado da Paraná Pesquisas, que é de hoje, tá? Não é da semana passada. A gente também teve o BTG encomendando uma com a Coaeste, que saiu hoje, e aí aparece o Lula ligeiramente empatado aí, né? Tipo, ligeiramente atrás do Flávio Bolsonaro no cenário de segundo turno pela primeira vez, né? Óbvio que ainda tem margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, então tecnicamente estão empatados, mas a gente vê o Lula numa derrocada, embora tenha estabilizado essa piora, enquanto o Flávio Bolsonaro vem ganhando tração. E também é interessante a gente ver que a gente não vê uma precificação positiva disso no mercado, né? Aí trouxe, primeiro aqui, STF limita extras no judiciário, prevê uma economia bilionária de 7 bilhões por ano, em função daquela suspensão que o Flávio Dino fez de todos os penduricalhos. A definição foi de que apenas os penduricalhos tidos como constitucionais serão validados para a carreira do judiciário, isso é quinquênio, aumento de 5% a cada 5 anos, que pensando aí nos 35 anos de profissão, são 35% de aumento de juros composto, sexta parte, que é um aumento de 1/6 do salário depois de 20 anos de contribuição, mais ali algumas gratificações a cargos de chefia e etc. Isso limita os penduricalhos em 70% do teto. Então, se o teto hoje é na casa de 43 mil, o judiciário vai ter ali, na prática, um teto que beira os 70, né, com esse adicional dos 70% que podem ter, mas mesmo assim é uma economia significativa, as estimativas são de 7 bilhões por ano. Aí saiu um relatório da OCDE, dizendo que a tendência, né, que a expectativa é que o PIB global cresça 2,9% nesse ano e 3% em 2027, apesar de um crescimento significativo, um aumento de inflação. E aí é interessante porque quando a gente olha para as curvas futuras, e aí digo não só do Brasil, mas principalmente das economias mais sólidas, até uma semana atrás se precificava um aumento do juro futuro por conta desse impacto inflacionário da guerra do Oriente e da alta do petróleo. E aí o mercado começou a precificar que, como a gente vai ter uma pressão inflacionária teoricamente temporária, mas com uma manutenção do crescimento econômico, né, a gente não vai ter uma recessão, isso vai forçar os bancos centrais a cortarem mais juros no futuro. Então, a curva curta aumenta, porque você vai ter uma inflação de curto, médio prazo por conta do impacto do preço do petróleo, mas você não vai ter um arrefecimento da economia e obrigatoriamente não, mas possivelmente você vai precificar um corte mais acentuado na curva longa. Então, não deixa de ser uma questão interessante. Aí trouxe também, Ronaldo Caiado será lançado pré-candidato ao Planalto, por Kassab, existia essa questão de quem seria o candidato do PSD, se seria Caiado, Leite ou Ratinho Júnior. A principal aposta e o principal candidato era o Ratinho Júnior, que falou na semana passada, né, pronunciou que não seria candidato, continuaria com o projeto ali no Paraná, principalmente para conseguir encabeçar um sucessor, e aí o Caiado foi escolhido como a segunda opção ali dentro do PSD. Pensando democraticamente, né, é um outro candidato mais à direita, o Eduardo Leite seria uma pessoa mais de centro ali para ter um pouco uma pauta, né, tanto na campanha eleitoral quanto nos debates, uma pauta um pouco mais de centro. A tendência é que a gente tenha Caiado e Flávio com um discurso mais de direita, talvez se apoiando ali mutuamente nas campanhas, que também é algo que enfraquece um pouco o Lula e a atual situação. Aí trouxe aqui também, né? Primeiro, o Estado devem responder nesta segunda-feira se aceitam zerar ICMS, né? Foi uma proposta feita pelo Lula, muito parecida com a que o Bolsonaro fez ali durante a pandemia. Então, a proposta da União é que os governadores recebam
um subsídio de R$ 1,20 por litro, isso a ser dividido entre União e estados, uma tentativa de conter o preço do diesel, que já tem subido, a gente já tem visto isso nas bombas. Trouxe endividamento das famílias permanece em 49,7% em janeiro em relação a dezembro. Então, 50% das famílias estão endividadas no Brasil e normalmente de 20 a 25% do orçamento é destinado a pagamento de dívida. E infelizmente esse não é o maior problema que a gente tem. Apostas online superam juros como fator de endividamento no Brasil, mostrando de fato o problema que a gente tem com as bets e pelo menos a importância de fato de se tributar e deveria se tributar o máximo possível de bets, porque de fato é um dreno de dinheiro da população sem retorno nenhum. E aí, por fim, também numa tentativa aí de conter um pouco a inflação e etc., o governo isenta de tarifa de importação quase 1.000 produtos, que a gente não tem produção nacional, incluindo remédios, insumos agrícolas e máquinas, que essas duas últimas, de fato, são preocupantes para o Brasil. A grande maioria dos nossos fertilizantes são de origem fóssil, né, são derivados de petróleo, então a gente ainda tem um risco de um problema de safra por falta de fertilizante, e aí sim é um grande problema para o Brasil, que é o principal carro-chefe brasileiro, né, junto com exportação de minério e petróleo, todas as commodities rurais. A princípio, a gente já está em etapa de colheita da principal safra, né, que é após o verão. Então, essa safra que promete ser muito uma safra boa, já está endereçada, a gente não vai ter problema inflacionário com isso, mas para a próxima, que é a safrinha, a gente precisa de insumos e fertilizantes. E hoje também saiu o boletim Focus da semana, com uma piora nos 3 vértices para a inflação, né, muito por conta desse conflito no Oriente Médio. Então, a projeção para o IPCA de 26 subiu de 4,17 para 4,31, de 2027 de 3,8 para 3,84 e 28 de 3,52 para 3,57. Óbvio que isso é uma previsão muito subjetiva, né, porque a gente não sabe quanto tempo o conflito vai durar, então, consequentemente, isso pode ter um impacto ainda maior, e também a gente teve uma melhora muito pouco expressiva aí do PIB para esse ano, de 1,84 para 1,85, manutenção do câmbio em 5,40 e manutenção da Selic em 12,5, enquanto 2027, manutenção PIB em 1,80, câmbio em 5,45, Selic em 10,5, e para 2028 também uma manutenção no PIB para 2%, câmbio em 5,50 e Selic em 10%. E a gente consegue ver aqui que a OCDE prevê um crescimento do PIB global acima do nosso PIB brasileiro, né? Então, dá para ver, de fato, que a gente vai puxar, a tendência é a gente puxar para baixo a mediana aí do PIB global. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que de internacional, né, acho que o grande destaque da semana passada se concentrou no recuo temporário por parte dos Estados Unidos no conflito do Irã, né? O Trump veio, falou que faria ali um cessar-fogo de 5 dias, enquanto as coisas seriam discutidas. O Trump, principalmente, mas também o Netanyahu, eles insistem num discurso de vender a ideia de que está tudo muito tranquilo, de que vai tudo acabar, de que o Irã já não tem mais força para nada, de que tudo vai ser resolvido, mas na prática essa narrativa tem perdido força cada vez mais, já que o Irã é um país muito preparado para conflito, né? E agora os Houthis declararam apoio ao Irã e mandaram tropas ali. Então, é mais um grupo rebelde com muito potencial armamentista e muita experiência de conflito, indo de acordo, né, declarando apoio ao Irã. A gente tem toda a questão do Estreito de Hormuz, que é uma coisa muito complicada, é um estreito de fato estreito e muito cheio de curvas, então você pode receber ataque de todos os lados, não é um lugar que você só faz uma proteção para um lado e passa, todo lugar pode vir, enfim, agressão, ataques, etc. Existe todo o receio das minas aquáticas para destruir navios,
o trânsito de petróleo diminuiu em 97% no Estreito desde o começo da guerra, embora algumas coisas tenham acontecido, né? Então, a Espanha, que eu trouxe aí, depois eu vou falar da agenda econômica, Espanha barra uso de espaço aéreo por aviões militares dos Estados Unidos, e a Espanha é um dos poucos países da Europa que o Irã tem permitido o tráfego de petroleiros, porque desde o começo a Espanha se declarou contrária à guerra, fez críticas à atuação dos Estados Unidos. Então, existe ali, né, uma certa cooperação do Irã com quem não apoia a guerra, não intensifica, não envia tropas e etc. Então, todos os navios da Índia têm passado, o Paquistão tem passado, China, praticamente todos os países orientais, mas a Espanha tem se destacado como um país com trânsito ali pelo Estreito de Hormuz. E aí trouxe mais um pouco dessas narrativas, né? Então, o Trump ameaça destruir postos de petróleo da ilha de Karg, que é um ponto muito importante do Irã, né? Se o Irã não reabrir Hormuz, o Irã, em contrapartida, já disse que se atacarem Karg, ela vai tocar o puteiro para tudo quanto é lado e vai atacar todas as bases militares dos Estados Unidos nos países aliados no entorno. Então, existe um receio, de fato, de atacar a ilha. Tem uma grande questão que, por mais que o Irã esteja de fato devastado, existe uma infraestrutura de túnel gigantesca em que os rebeldes e o exército como um todo conseguem se proteger, e tem toda a questão dos drones que custam 100 vezes menos do que um míssil e consegue fazer muito estrago, né? Então, custa muito caro para os Estados Unidos e para Israel esse conflito, enquanto o Irã, mesmo que destruído, consegue minar lentamente os recursos. Os Estados Unidos já está com problema de Tomahawk, que é o principal míssil de combate, justamente porque já soltou mais de 400 ali durante a guerra, e ao mesmo tempo se fragilizando para outros possíveis conflitos, né? Que é o que eu vou falar aqui na última questão. Aí o Irã declarou que a proposta de paz feita pelos Estados Unidos é irrealista. E, por fim, aqui, navio petroleiro russo chega a Cuba e Moscou promete ficar ao lado de Havana. Então, aumenta ali um pouco a tensão em relação a Cuba e Estados Unidos. Cuba sempre foi um problema para os Estados Unidos por ser meio que uma base militar soviética lá antigamente, né? E agora esse é um pouco do ponto, né? Os Estados Unidos enfraquecido cada vez mais, embora não seja certo. Saiu na mídia que o Lincoln, que é aquele principal porta-aviões do mundo, sofreu ataques e avarias por parte do Irã, se retirou um pouco do combate. Então, de fato, o prejuízo que o Irã tem conseguido causar financeiramente para os Estados Unidos é bem grande. Falando da agenda econômica, amanhã a gente tem preço dos imóveis nos Estados Unidos, PMI de Chicago, índice de confiança do consumidor e oferta de emprego. Na quarta-feira, a gente tem pedidos de novas hipotecas e juros hipotecários, índice do mercado hipotecário, pedido de refinanciamento hipotecário, variação de emprego privado. Então, a gente vai ter dois indicadores aí mostrando sobre o aquecimento da economia norte-americana. E também teremos vendas no varejo e o PMI industrial, que também sai no Brasil. Na quinta-feira, sai todos os dados também ali de balança comercial, né? Então, importação, exportação e balança comercial como um todo. Também exportação, demissões anunciadas e balanço patrimonial do Fed. Na Europa, a gente tem confiança de empresas e consumidores, confiança no setor de serviços, confiança industrial e clima de negócios saindo hoje à tarde. Terça-feira, a gente tem o índice de preço ao consumidor. Quarta-feira, PMI industrial e taxa de desemprego na zona do euro, também aí dando uma noção de como estão o aquecimento das economias, com dados de emprego em praticamente todas as economias relevantes para a gente. Aí aqui o Estreito de Hormuz, né, como já falei para vocês, não já venho mostrando esse slide há um tempo, não vou bater muito nele. Aqui os nossos dados de inflação que não foram atualizados ainda, né, a gente começa a atualizar conforme eles vão saindo agora ao longo do mês de abril. Em relação a produtos, a gente